Caríssimos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é tempo de reconciliação, é tempo de retornar ao Senhor, é tempo de refazer o caminho do êxodo, saindo da escravidão do Egito para a terra prometida, é tempo de reconstrução. Chegamos à vigília pascal, renovamos as promessas batismais. E justamente essa consciência que nós somos pecadores, necessitados de conversão, perpassa todo o tempo da Quaresma. Daí vem todas as possibilidades que nós temos em nossas paróquias, do mutirões de confissões, onde quando os padres de uma região se unem para atender de modo extraordinário os fiéis de uma paróquia para proporcionar essa reconciliação e esse perdão para que passo a passo possamos viver a nossa vida batismal, a nossa vida de união com o Senhor. No mundo de tanta violência, tantos pecados, tanta cultura de morte, estamos aqui com a imagem de Nossa Artista Cova, através da qual nós rezamos pela vida e que a vida possa triunfar cada vez mais. Nesse nosso mundo também, nessa cidade e país, nós vemos, meus irmãos e irmãs, a necessidade de caminhada de conversão. Miqueias hoje nos fala que o Senhor vai perdoar e lançar longe de nós os pecados, e assim rezamos também no Salmo Responsorial. E no Evangelho, uma das 3 parábolas da misericórdia, nesse capítulo 15 de Lucas, que Jesus é censurado por acolher os pecadores públicos. Essa parábola do Pai misericordioso nos faz pensar, meus irmãos e irmãs, sobre aquilo que já existia no tempo de Jesus e acontece ainda hoje também. Ele veio para salvar o que estava perdido, veio para curar os doentes, veio para trazer uma vida nova para todos. Por isso acolhia com alegria aqueles que voltavam ao Senhor, que se arrependidos. E ao mesmo tempo tinha aqueles que se julgavam justos, como os fariseus, e o criticavam por acolher os pecadores. Essa parábola justamente do Pai misericordioso nos mostra bem isso. O filho que errou, saiu de casa com a sua herança, e que é acolhido com alegria, e o filho mais velho que foi em casa e que não acolheu o irmão, que achava que era uma injustiça acolher o pecador que voltava, que devia ser castigado, e continuar com os porcos, onde ele estava comendo a comida dos porcos. Essa ideia, meus irmãos e irmãs, perpassa também hoje. Nós vemos quantas vezes as pessoas que estão na igreja criticam os outros que vêm, que passaram fora da igreja, erraram e retornam, como se não pudesse mais voltar, como viesse para atrapalhar os puros, e os justos. Nós vemos, meus irmãos, mas que essa ideia de não aceitar aquele que volta, perpassa ainda hoje, de muitas formas, de muitas maneiras. De muitas maneiras nós achamos que aquele que errou deve ser cada vez mais castigado e não ter a oportunidade, mesmo arrependido. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Não pedia nada, a não ser trabalhar ali para o Pai, que era muito mais justo de onde ele estava. No entanto, o Pai misericordioso coloca uma veste nova, anel no dedo, sandália nos pés, ou seja, recupera a vida da pessoa, o que o irmão mais velho não aceitou. Nós, meus irmãos e irmãs, estamos nisso tudo. Muitas vezes somos aqueles filhos que erraram, pecaram, e que voltam e que serem muito felizes, sermos acolhidos por um Pai misericordioso. E o papel da igreja, bem esse aspecto, de acolher, de braços abertos, aqueles que retomam e querem viver uma vida nova. E muitas vezes somos os filhos mais velhos, que não aceitam que os outros retornem, e queremos que o outro continue na sua vida castigado, errada, tudo mais, sem retornar, e reclamando com o Pai misericordioso, como muitos reclamam da igreja, inclusive, que acolhe as pessoas, que dá o perdão às pessoas, que anuncia e acolhe as pessoas com generosidade, e cada vez mais experimenta uma nova vida. Então a palavra de Deus hoje nos fala de um Pai que é misericordioso, que muitas vezes não entra na cabeça do nosso povo, não entrou na cabeça lá justamente do filho mais velho, nem dos fariseus também que estavam ali do lado de Jesus,
e que nós somos chamados a pensar justamente em todo esse aspecto. Deus quer a salvação, por isso enviou o seu Filho ao mundo devido por todos nós, para lavar-nos de nossos pecados, para que nós recuperemos uma nova vida. Isso ainda não entrou no coração de cada um de nós, não entrou em nossa vida, meus irmãos e irmãs, e continuamos ainda julgando os outros, condenando os outros, não dando oportunidade para a reconciliação e para o perdão daqueles que arrependidos voltam ao Senhor, na igreja, na comunidade, em tantos aspectos da nossa vida. Portanto, é uma palavra muito atual e uma palavra que mostra bem essa realidade, né, que nós somos chamados, de um lado, a termos a confiança no Pai misericordioso, que manda para longe de nós nossos pecados, como lembrava Miqueias, assim como também de não sermos aqueles que ficam a gente julgando e não aceitando que os outros se arrependam e voltem para casa, voltem para a nossa casa, para a casa do Pai. Para todos nós, meus irmãos, pensamos que isso não é uma palavra assim, sem consequências. Do modo que você julga, você será julgado também, fala o Evangelho. Em outro aspecto também, fala na Sermão da Montanha. Ou seja, que forma que nós nos comportamos. E justamente nós tivemos todo um jubileu da misericórdia, e o Papa Francisco insiste muito na questão da misericórdia, e nós somos chamados a pensar cada vez mais como nós podemos viver isso nesse nosso mundo tão cheio de violência, cheio de vingança, cheio de maldades, cheio de tantas situações de condenações uns para com os outros, e que a palavra de Deus nos fala que o nosso comportamento deve ser outro, de quem é pecador voltar confiante ao Pai, né, sem nenhuma exigência de misericórdia que nos acolhe, ao mesmo tempo aquele que está em casa sabe acolher aquele que chega, e sabe que o Senhor manda para longe de nós nossos pecados. E esse é o tempo de salvação, é o tempo de conversão, é o tempo da quaresma que nós vivemos. Próximo final de semana, 28 e 29, teremos 24 horas para o Senhor, criado pelo Papa Francisco há 12 anos. Tu és minha esperança, tu és nossa esperança, é o tema, para que nós possamos passar 24 horas em oração, adoração, confissão. Mas além disso, temos também os mutirões de confissões nesse tempo da quaresma. Pensamos, meus irmãos e irmãs, que nós aproveitemos o tempo favorável, e no tempo do jubileu, renovemos a nossa vida, possamos reavivar nossa vida batismal e caminhar para sermos homens e mulheres novos, para que possamos elevar Cristo, nossa esperança para todos. Amém.